Oi, tudo bom? Você já ouviu falar sobre transtorno bipolar, mas não entende bem o que é um episódio maníaco? Nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar 10 sinais comuns que podem indicar que alguém está passando por uma fase maníaca. Entender esses sintomas é essencial para identificar precocemente e buscar ajuda, principalmente de um profissional de saúde psicológica. O transtorno bipolar é caracterizado por oscilações de humor intensa, né, que é a mania, hipomania e a depressão. Já o episódio maníaco, a pessoa pode parecer muito animada, cheia de energia, mas isso vai além do normal. Essa energia toda pode atrapalhar a rotina, o trabalho, os relacionamentos, né, a vida social. Então agora a gente vai falar um pouco sobre esses sinais da mania. Energia excessiva. A pessoa parece estar ligada no 220, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, anda de um lado para o outro, ela simplesmente não consegue relaxar. 2. A necessidade reduzida de sono. Muitas das vezes dorme muito pouco, às vezes de 2 a 3 horas por noite, e ainda assim diz estar se sentindo super ótima, animada, fazendo todos os afazeres, com aquela energia, sempre muito eufórica. Fala acelerada, fala sem parar, muda de assunto rapidamente, quase não deixa as outras pessoas ao seu redor falar também. Ela está sempre muito falante, né? Fuga de ideias, pensamentos pulando de um tema para o outro. Fica difícil até de entender o raciocínio. Às vezes a pessoa fica assim, vamos pegar por exemplo, né? Começa falando que quer fazer uma reforma na casa, aí dali ela já começa a falar do carro ela já começa a falar de uma viagem, e você às vezes, muitas das vezes, você não consegue compreender o que realmente de fato a pessoa está querendo fazer, porque ela pula de assunto e de ideias muito rápido e você não consegue acompanhar. Autoestima inflada. Se a pessoa começa a se sentir como alguém poderoso, alguém especial, que às vezes com ideias grandiosas sobre si, como se fosse um gênio, ou talvez mesmo até se ela fosse uma pessoa com uma missão muito importante aqui na Terra. Ela tem como se ela começa a se sentir como se ela fosse uma escolhida por Deus, algo do tipo assim, como se ela fosse mais importante, entendeu, de que uma pessoa normal. Comportamentos impulsivos, pode gastar muito dinheiro, tomar decisões arriscadas, iniciar projetos sem planejamento ou envolver em comportamentos sexuais imprudentes, como por exemplo relacionamentos sem camisinha, e até mesmo assim, isso é muito importante, porque esses comportamentos impulsivos pode levar a pessoa a pôr a própria vida em risco, tá? Então isso é um fato que a gente tem que ficar atento. Irritabilidade e agressividade. Mesmo parecendo sempre animada, alegre, eufórica, a pessoa pode ficar impaciente ou até mesmo agressiva se ela for contrariada. Então, assim, quando ela chega diante de uma situação que a outra pessoa se impõe aos pensamentos dela ou está contra aquilo que ela diz, ela pode se tornar uma pessoa agressiva. Mesmo, né? Mas a bipolaridade, a mania, a pessoa não fica eufórica, alegre, feliz, porque, então, é um sintoma também, tá, gente? Tudo é um sintoma. Distração fácil. Qualquer coisa chama atenção. É difícil manter um foco em uma tarefa por muito tempo. Às vezes a pessoa vou pegar um exemplo de casa, do dia a dia. Começa a lavar vasilha, aí daqui a pouco ela não termina as vasilhas, já quer botar roupa para lavar, botou a máquina para encher, mas não colocou a roupa, já está arrumando o guarda-roupa. Então funciona assim, ela tem distração, um foco muito rápido. Então ela acaba começando uma atividade e não finalizando essa atividade, ela vai para outra atividade, deixando as coisas meio que sem fazer para trás. Atividades em excesso, né? Essa daqui é acho que a 9ª característica, atividades em excesso. A pessoa se envolve em muitos projetos ao mesmo tempo, começa a fazer várias coisas e nem sempre termina.
Foi o exemplo que eu acabei de dar, né, aqui sobre a pessoa fazendo as atividades diárias, domésticas de casa, porque às vezes ela começa a fazer várias coisas, mas isso pode ser no trabalho também. Ela acaba abraçando vários projetos e depois ela não consegue dar conta, não consegue terminar, porque ela tem uma distração de foco muito rápido, entendeu? Então isso é um sintoma. E por último a gente tem os sintomas psicóticos, que em casos graves, né, somente em casos graves, são uns episódios mais intensos, onde a pessoa pode ter aí delírios e alucinações. Como acreditar em coisas irreais e ouvir vozes, né? Ela pode acreditar, por exemplo, que ela está ouvindo as vozes de um familiar que já faleceu. Ela pode acreditar que ela recebeu uma mensagem desse familiar que faleceu. Então são coisas irreais, coisas que fogem da realidade, tá? E esses pensamentos psicóticos são muito importante a gente dar atenção, porque a pessoa ela fica fora de si. Esses sinais que eu falei para você, gente, eles podem variar de pessoa para pessoa. Mas se vários deles aparecem juntos e podem durar dias ou semanas, já é um sinal de alerta. Então já é um motivo aí para poder ficar atento ao transtorno da bipolaridade. O diagnóstico deve ser feito sempre por um profissional de saúde mental, principalmente um psiquiatra, tá? Porque ele já vai entrar aí com estabilizantes de humor e outras medicações. Então, não se automedique, tá? Sempre vá em busca de um profissional de qualidade, porque ele vai te dar uma orientação certinha sobre o seu tratamento. Se você percebeu esses comportamentos em si próprio ou em alguém próximo, não ignore. A bipolaridade tem tratamento, embora ela não tenha cura, mas ela tem tratamento. E quanto mais cedo você começa esse tratamento, melhor é a sua qualidade de vida. Eu, por exemplo, faço o tratamento de bipolaridade desde o início dos anos de 2016. Eu passei por fases várias difíceis, eu fiquei internada em hospital psiquiátrico e tudo mais, porém, desde 2018, por exemplo, eu tenho levado uma vida bastante estável. Hoje eu trabalho, entendeu? Eu sou casada, eu levo uma vida estável, mas eu faço o tratamento de maneira correta. Não consumo drogas, não consumo bebida alcoólica, procuro sempre ter uma boa noite de sono, me alimento bem, pratico exercício físico, então tudo isso é levado em consideração. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha, se inscreva no canal Expressamente, porque aqui a gente fala sobre saúde mental com empatia e informação. Então, obrigada por ter me acompanhado até aqui, um forte abraço, coraçãozinho e até o próximo vídeo. Tchau!